meus amigos, nossas saudações cordiais. Estamos aqui de retorno para o canal Lições de Amor, dentro do quadro que visa estudar a obra Paulo e Estevão pelo Espírito Emmanuel. E nós estamos no capítulo 3, Lutas e Humilhações, na segunda parte desse livro, e nós dividimos esse capítulo em abordagens por diversos vídeos. Já gravamos 6 vídeos só desse capítulo. Isso não é preciosismo, né? Não, essa minúcia ela é fundamental, porque a gente dividindo em tantas partes, como se fossem pequenas pílulas, nós não conseguimos esgotar, imagine, né? Então nosso objetivo é extrair o máximo da mensagem que Emmanuel nos traz de ensinamento moral, a fim de que a gente possa verdadeiramente exemplificar na nossa própria vida. E hoje então nós vamos para o 7º vídeo desse capítulo. No vídeo anterior, nós narramos a dramática e comovente, não foi uma reconciliação, mas um reencontro entre o velho Isaac e Saulo de Tarso. E acaba Saulo sendo praticamente expulso da sua casa. O pai Isaac, inflexível, né, austero, pede para que Saulo escolha entre o Nazareno, como ele se refere ao Cristo, e o próprio pai. E Saulo não abandona as suas convicções em momento algum e mantém a sua resolução de seguir o Cristo. E então ele sai de casa, né, abandona o lar paterno, e o pai, através de um criado, lhe dá um saco cheio de moedas. E então esse recurso ele utiliza, né, para sua vida, para pelo menos ter alguns haveres para se desvencilhar das pequenas dificuldades que lhe vão cercar naquele momento. E aí nós vamos abordar agora uma das passagens célebres do livro, que é o diálogo enternecedor dele com Abigail: ama, trabalha, espera, perdoa. Mas antes disso, ele faz uma recapitulação da sua história até aquele momento. E aí a gente tem praticamente um resumo da saga paulina. Então Emmanuel vai narrar que ele, com um ar indiferente, começa a correr, mas a agitação da cidade não estava fazendo bem a ele. Ele tinha sede por refazer-se, meditar num local ermo. E aí ele busca os arredores de Tauro, onde descansou, e passava em revista os lances célebres da sua história. Primeiro, lembrou o seu abandono na pensão de Judas. Isso logo quando ele entra na cidade de Damasco, que ele dispensa aqueles que estavam junto com ele, né, que iriam encetar a perseguição aos cristãos na cidade de Damasco, seus asseclas, ele os dispensa e fica sozinho lá, esperando até o momento em que Ananias vai encontrá-lo. Então, esse momento já é um momento reflexivo para ele. Depois, ele se lembra da indiferença de Sadoc em relação à sua amizade. Amizade aqui entre aspas, né? A gente sabia que Sadoc tinha se cercado de Saulo por conta de interesses escusos, que era apenas pelas conveniências sociais e que não havia legítimo apreço. E que agora, depois da sua conversão, como ele não tinha mais nada a oferecer a Sadoc houvera ignorado ele. Rememorou a primeira reunião de Damasco, na qual suportara tantos apupos, ironias e sarcasmos. Lembremos que quando ele chega, né, na igreja de Damasco, que ele fala do Cristo, ele foi frontalmente desprezado. E depois demandara Palmira, ansioso pela assistência de Gamaliel, a fim de penetrar a causa do Cristo, mas o nobre mestre lhe aconselhara o insulamento do deserto. E aí, ele reforçando, né, as suas próprias convicções, nessa reunião, nessa palestra íntima com Gamaliel, Gamaliel o encoraja para verdadeiramente meditar no deserto e refletir sobre as novas convicções, lembrando que os grandes profetas não prescindiram disso, Elias, o próprio Moisés, Davi, que se insularam no deserto também para meditar e de alguma forma se aproximar da sua verdade interior, né, refletindo intimamente sobre os ensinamentos preciosos de Deus.
Recordou as duras dificuldades do tear e a carência de recursos de toda espécie no oásis solitário, e nunca lhe faltou, né, os dons do céu, as bênçãos de Deus a lhe servir nos momentos mais difíceis dessa sua nova resolução perante a vida. E mesmo com a convivência amorosa de Áquila e Prisca, e principalmente por ver ali, né, aquele protótipo perfeito da união de duas almas afins, que antes de marido e mulher eram verdadeiros irmãos, ele não deixava de se recordar um minuto sequer a doce presença de Abigail. E por mais que ele pudesse estudar o Evangelho e se encharcar daquela mensagem divina, ele nunca poderia esquecer o remorso da morte desses dois anjos da sua vida, né? E o quanto que o apedrejamento de Estevão foi a pedra tumular sobre o seu próprio noivado tão frutuoso com Abigail. Teve pesadelos, se lembrando das sentenças de iniquidade que ele assinava no Sinédrio, e isso o atormentava. As suas vítimas de perseguição, por vezes, se acercavam dele, acusavam-no assustadas, como se ele fosse um monstro. Mas a esperança no Cristo lhe nutria e lhe enchia de otimismo, reanimando seu ânimo resoluto, reanimando seu espírito resoluto. Lembrou quando ele precisou voltar na sinagoga de Damasco, o quanto lhe encheram de epítetos e de apupos injustos, de que ele precisou fugir às pressas no cesto, fugindo como um criminoso, como um salteador comum na calada da noite. Se lembrou de Alexandre, achando que ele era demente e louco, extremamente fadigado, batendo às portas da casa do caminho, e também não o receberam. Ele precisou se internar mais uma vez numa estalagem, e lá recebeu a doce companhia de Barnabé, que verdadeiramente pôde testemunhar a sua mudança de postura íntima perante o Evangelho. Doente, abatido, precisou enfrentar essas justas suspeitas dos apóstolos da Galileia, e tudo suportou, tudo enfrentou com máxima coragem e resolução. Então, agora ele começava a compreender que recomeçar não era simplesmente voltar ao ninho, mas se desfazer de todo esse peso que ele carregava consigo, principiar do fundo da alma, se alijando de todos os resquícios desse homem velho. Um recomeço integral de si mesmo, com todo o seu passado desmoronando sobre sua cabeça. Ele compreendia, mas ele não pôde evitar as lágrimas copiosas que lhe acorriam aos seus olhos. Mas era difícil. Como recomeçar? E então ele simplesmente se deixou levar pelas brisas cariciosas daquele lugar, se deixou envolver pelo clima campestre, pelo movimento da natureza. A fronte dorida, já cansada de tantas lutas e humilhações, e ele sentiu uma vibração diferente, um embalar. Após uma prece ardente, confiou ao Mestre Jesus todas as suas preocupações e sentiu-se verdadeiramente mais leve. Entregou-se. Tinha uma sensação de grande alívio e de repouso. Será que estaria ele dormindo? Será que estaria em êxtase? Sonhando acordado? Nem ele mesmo sabia precisar. Sentia-se leve, primaveril, como se fora arrebatado para outra esfera. Os seus olhos excediam todo e qualquer entendimento. E ele mesmo vai descrever isso em uma de suas epístolas paulinas, na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 12, versículos 2 a 4. Conheço um homem em Cristo que, há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. E sei que o tal homem foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis de que ao homem não é lícito falar. Dessa gloriosa experiência vai escrever numa nota Emmanuel. O apóstolo dos gentios extraiu novas conclusões sobre ideias notáveis referentemente ao corpo espiritual. E aí, mais alguns instantes, Saulo teve uma visão da esfera superior. Via na sua frente Estevão e Abigail, jovens, lépidos, sorridentes, mais felizes do que nunca. Saulo, por que choras? E Estevão dizendo,
Levanta-te, Saulo, com extrema bondade. E Abigail, em tom blandicioso, como vai dizer Emmanuel, estarias desalentado quando a tarefa apenas começa? Tem de bom ânimo. E aí Saulo desatou em pranto convulsivo. E, desejando intimamente o perdão de Estevão, Estevão lhe diz: Saulo, não te detenhas no passado. Quem haverá no mundo isento de erros? Só Jesus foi puro. O discurso da não culpa para que a gente possa seguir em frente desassombradamente. E aí vem o remorso. Emmanuel vai narrar. Pensou no lar que poderia ter constituído, no carinho com que a jovem de Corinto lhe cuidaria dos filhos afetuosos, no amor insubstituível que a sua dedicação lhe poderia dar. Compreendendo-lhe, porém, os mais íntimos pensamentos, a noiva espiritual aproximou-se, tomou as mãos calejadas do rude labor e lhe disse: Nunca faltarão a nós os filhos do caminho. A cada pobre desamparado que você encontrar, esse será o nosso filho. Os filhos do Calvário são os nossos também. E aí, mais uma vez, a lição da obediência e da resignação. O Evangelho nos conhece pela inesgotável confiança e pela fé ativa no serviço do Todo-Poderoso. É preciso ser fiel a Deus, Saulo. Ainda que o mundo inteiro se voltasse contra ti, possuirias o tesouro inesgotável do coração fiel. A paz triunfante do Cristo é da alma laboriosa, que obedece e confia. Não tornes a recalcitrar contra os aguilhões. Meus amigos, eu confesso a minha incapacidade ainda de compreender e abarcar de toda essa lição. Porque a gente, nos nossos desafios naturais, se questiona. E, lendo Paulo Estevão, a gente tem um ânimo recobrado. Porque se ele que perdeu tudo, recebeu uma injeção de ânimo, imagina a gente. E aí Abigail começa a conversar com ele e levá-lo à reflexão. Você reclama companheiros concordes contigo, mas esquece que Jesus não esteve. Embora cercado pelos seus apóstolos, no momento derradeiro, eles o abandonaram. Dedica-te ao Mestre em todos os momentos da sua vida. Serve-o com energia e com ternura para que a sua ascensão espiritual seja desenvolvida com base nos seus sentimentos elevados. Lembra-te de que para a certeza da vitória no caminho é necessário dar. É mais bem-aventurado dar do que receber. Toda elevação moral é difícil, mas somente aí nós encontraremos a vitória real. E aí tem o célebre diálogo. O que fazer para a compreensão perfeita dos desígnios do Cristo? Ama, Saulo. Como fazer para que a alma alcance tão elevada expressão de esforço em Jesus Cristo? Trabalha. Que providências adotar contra o desânimo destruidor? Espera. Como agir no âmbito de forças tão heterogêneas? Como conciliar as grandiosas lições do Evangelho com a indiferença dos homens? Perdoa. Então, ele ajoelhou-se e orou. Agradeceu ao Senhor as maravilhas das bênçãos que percebeu, as energias imponderáveis daquele momento. E sentiu-se de novo no seu leito rústico, como se estivesse voltado dos céus à terra. A bondade de Deus excedia toda a inteligência humana, e ele conseguia alargar agora a sua percepção do mundo espiritual. Vai dizer Emmanuel, guardaria o lema de Abigail para sempre. O amor, o trabalho, a esperança e o perdão seriam seus companheiros inseparáveis. Ergueu-se, encorajado como nunca, e muito tempo depois somente conseguiu acordar. O colóquio espiritual com Estevão e Abigail lhe renovou as energias. Depois de muito refletir, decidiu então adquirir um tear e voltar para o recomeço da luta, lá mesmo. Durante 3 anos, o solitário tecelão das vizinhanças do Tauro exemplificou a humildade e o trabalho, esperando devotamente que Jesus o convocasse ao testemunho. Pouca gente se lembra disso.
Depois de se internar no deserto, por 3 anos, ele leva mais 3 anos como tecelão nas cercanias de Tauro, no lugar onde nasceu. O recomeço como tecelão em Tarso. É isso, meus amigos. Até a próxima, se Jesus permitir.